A carruagem de veludo negro balançava sobre a estrada de terra vermelha, levantando nuvens de pó que se dissipavam no ar quente do final de tarde. Dona Francisca, a sinhá, estava sentada no banco de couro, as mãos em repouso sobre o leque de marfim, os olhos fixos na paisagem que se desenrolava além da janela. O Brasil colonial não era gentil com ninguém, mas para uma mulher de sua posição, havia pelo menos a ilusão de segurança dentro daquelas paredes de madeira polida. Havia vindo do Rio de Janeiro 3 semanas antes, fugindo, embora nunca admitisse isso, de um escândalo que ameaçava desmoronar a reputação de sua família. Seu marido, o coronel Antônio de Souza Pereira, havia enviado uma carta lacrada pedindo que ela se retirasse para a fazenda em Minas Gerais, discretamente, sem explicações, sem perguntas. Ela obedeceu, como sempre obedecia, porque era isso que as mulheres de sua classe faziam. Obedeciam, silenciavam e fingiam que o mundo era exatamente como deveria ser. A fazenda ficava a 3 dias de viagem da capital. Era um lugar esquecido, onde o tempo parecia se mover mais lentamente, onde as pessoas falavam em sussurros e onde ninguém tinha coragem de questionar a autoridade de uma sinhá. Perfeito para desaparecer, perfeito para se reinventar, perfeito para enterrar ainda mais fundo os segredos que já carregava como pedras nos bolsos. Francisca tinha 42 anos. Seu rosto ainda conservava traços da beleza que a havia tornado famosa nos salões do Rio de Janeiro. Mas havia algo de gasto em seus olhos, algo que nenhuma quantidade de pó de arroz ou rouge poderia disfarçar. Ela havia aprendido, ao longo de 2 décadas de casamento, que a beleza era uma moeda que perdia valor rapidamente, especialmente quando a mulher que a possuía começava a fazer perguntas sobre fidelidade, sobre filhos que nunca chegavam, sobre o significado real do amor entre um homem e uma mulher. O coronel Antônio havia deixado claro, em seus próprios termos silenciosos, que ela deveria parar de fazer perguntas. O cocheiro puxou as rédeas com força. A carruagem começou a desacelerar. Francisca ergueu-se ligeiramente, estranhando a parada repentina. Não havia nada naquele trecho da estrada, apenas pedras, arbustos retorcidos e o silêncio pesado do sertão mineiro. O calor era sufocante, mesmo com as janelas abertas. Havia um cheiro de terra seca e de algo mais, algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia sentir um formigamento na base da espinha. "Sinhá!" chamou o cocheiro, sua voz tremendo ligeiramente. "Há algo na estrada." Francisca abriu a porta da carruagem com as próprias mãos, um gesto que fez o cocheiro engasgar de surpresa. Uma mulher de sua posição não fazia tais coisas. Mas Francisca nunca havia sido uma mulher comum, e aquele era um dos seus segredos melhor guardados. Ela havia crescido em uma fazenda antes de ser vendida, não casada com o coronel. Havia aprendido a montar a cavalo, a caçar, a falar com homens como se fosse uma deles. Seu marido havia passado anos tentando apagar essas características, transformando-a em uma boneca de porcelana adequada para os salões da corte. Mas havia coisas que não podiam ser completamente apagadas. Havia coisas que permaneciam escondidas, esperando o momento certo para emergir. O que ela viu a fez parar completamente. 3 crianças estavam deitadas na beira da estrada, entre as pedras avermelhadas. Não havia nada de extraordinário em encontrar crianças abandonadas no Brasil. Era uma prática tão comum quanto a chuva, tão aceita quanto a respiração. Filhos de escravizadas que não podiam alimentá-los. Filhos de prostitutas que não tinham recursos. Filhos de ninguém, deixados para morrer como se fossem lixo descartável. Mas havia algo naqueles rostos que a paralisou. A menina mais velha, talvez com 10 anos, tinha os olhos fechados, mas sua boca estava ligeiramente aberta, como se estivesse prestes a gritar. Os 2 meninos, mais jovens, um com talvez 7 anos, outro com 5,
Estavam encolhidos um contra o outro, suas roupas rasgadas e sujas de sangue seco. Francisca desceu da carruagem com cuidado, seus sapatos de seda tocando a terra vermelha. O calor do final de tarde queimava sua pele através do tecido fino de seu vestido. Ela aproximou-se das crianças lentamente, como se estivesse caminhando em direção a algo que pudesse desaparecer a qualquer momento, como um fantasma, como uma lembrança que não deveria estar ali. A menina abriu os olhos. Foram apenas alguns segundos, mas naquele breve instante, Francisca viu algo que a atravessou como uma lâmina. Havia um reconhecimento naquele olhar, não de medo, não de esperança, mas de uma compreensão que nenhuma criança deveria possuir. Como se aquela menina soubesse exatamente quem era Francisca e por que havia parado. Como se houvesse entre elas uma linguagem que transcendia palavras, uma comunicação que vinha de um lugar muito mais profundo do que a razão. Sim, devemos seguir, disse o cocheiro, mantendo distância respeitosa. Ele era um homem velho, havia trabalhado para a família do coronel por mais de 30 anos e sabia exatamente quais eram os limites do que uma mulher de sua posição deveria fazer. Essas crianças podem estar doentes, podem ter lepra, podem ter qualquer coisa. Francisca não respondeu. Estava ajoelhada agora, sua saia de damasco se espalhando sobre a terra vermelha como sangue. Ela tocou a testa da menina. Estava quente, mas não ardente, viva, consciente, presente. «Quantos anos você tem?» perguntou Francisca, sua voz baixa e controlada, como se estivesse falando consigo mesma. 10, respondeu a menina, sua voz rouca como se não falasse há dias. «Meu nome é Maria». Francisca sentiu algo se quebrar dentro de seu peito, algo que havia estado selado há muito tempo, algo que ela havia jurado nunca deixar emergir. Maria. O nome que ela havia escolhido, anos atrás, para uma filha que nunca poderia ter. Uma filha que havia sido tirada dela antes mesmo de nascer, enterrada em segredos e silêncios, em quartos fechados e conversas sussurradas entre médicos e seu marido. E eles? Perguntou Francisca, apontando para os meninos com um dedo que tremia ligeiramente. Meus irmãos, João e Pedro, ninguém nos quer, nos deixaram aqui para morrer. Disseram que éramos um peso, que não havia comida suficiente, que éramos filhos da desgraça. O cocheiro pigarreou, incômodo. Ele sabia que estava presenciando algo que não deveria presenciar, algo que o colocaria em uma posição perigosa. Sim, a noite está chegando. Precisamos alcançar a fazenda antes do escuro. As estradas não são seguras depois que o sol se põe. Francisca permaneceu imóvel, seus olhos fixos nas crianças. Ela sabia exatamente o que deveria fazer. Deveria deixá-las ali, como faziam todas as mulheres de sua posição. Deveria fingir que não as havia visto. Deveria continuar sua vida como se aquele momento nunca tivesse acontecido. Era a coisa sensata a fazer. Era a coisa que o coronel esperaria que ela fizesse. Era a coisa que a sociedade exigia que ela fizesse. Mas havia algo naquele rosto, naquela menina chamada Maria, que a impedia de se mover. Havia algo que a prendia ali, ajoelhada na terra vermelha, como se estivesse rezando em um altar que ninguém mais reconhecia. «Traga-as para a carruagem», disse Francisca, sua voz firme como pedra. «Sim, O cocheiro piscou, confuso. Ele havia ouvido errado. Tinha certeza de que havia ouvido errado. «Você me ouviu perfeitamente bem. Traga-as para a carruagem. Com cuidado. Elas estão feridas». «Mas sim, o coronel não vai...» «O coronel não está aqui», respondeu Francisca, levantando-se e voltando para a carruagem. «E o que ele não sabe não pode machucá-lo, nem a ele, nem a nós». Enquanto o cocheiro, relutante e tremendo, carregava as crianças para dentro do veículo, primeiro a menina, depois os 2 meninos, Francisca permaneceu de pé na estrada, observando o sol descer no horizonte. O céu estava tingido de cores que não tinham nome,
Vermelho, laranja, roxo, tudo se misturando em uma confusão de luz e sombra. Ela sabia, naquele exato momento, que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar, que havia feito algo que a vila inteira condenaria, que havia tomado uma decisão que desenterraria tudo aquilo que ela havia passado anos tentando enterrar. Mas também sabia algo mais, que aquelas crianças carregavam em seus rostos a marca de um segredo que era também seu, e que protegê-las era, de alguma forma, proteger a si mesma. Era como se estivesse tendo uma segunda chance, não para mudar o passado, mas para fazer algo diferente com o presente. A carruagem começou a se mover novamente, agora mais pesada, carregando não apenas uma mulher fugida, mas também 3 crianças, cujas presenças eram como bombas de pólvora esperando para explodir. Francisca sentou-se ao lado delas, observando seus rostos na penumbra do interior do veículo. Maria dormia agora, sua cabeça apoiada no ombro de Francisca. Os meninos estavam encolhidos um contra o outro, seus corpos pequenos tremendo ligeiramente. Ninguém na vila sabia ainda, mas em breve todos saberiam. E quando soubessem, nada mais seria como antes, porque nem toda salvação é inocente, e nem toda proteção vem sem consequências. A fazenda de Dona Francisca emergiu da escuridão como um fantasma de pedra e madeira. 3 andares de casarão colonial, com varandas que se estendiam como braços abertos, janelas com venezianas de madeira, e um portão de ferro forjado que rangia quando a carruagem passou. Era uma construção imponente, feita para impressionar, para intimidar, para lembrar a todos que ali vivia alguém de importância. Mas naquela noite, com as luzes das tochas iluminando apenas parcialmente suas fachadas, a casa parecia mais um mausoléu do que um lar. O cocheiro desceu primeiro, ajudando Francisca a sair da carruagem. Seus movimentos eram lentos, cautelosos, como se estivesse caminhando sobre vidro. Ele sabia que o que havia acontecido naquela estrada não deveria ter acontecido. Sabia que havia testemunhado algo que o colocaria em perigo se falasse, e em perigo ainda maior se permanecesse em silêncio. Era o tipo de dilema que destruía homens. Traga as crianças pela porta dos fundos, sussurrou Francisca, sua voz tão baixa que o cocheiro teve que se inclinar para ouvi-la. Use a escada de serviço, ninguém deve vê-las entrando. Sim, sinhá, respondeu o cocheiro, embora seu tom sugerisse que ele gostaria de questionar essa ordem. Mas homens como ele não questionavam mulheres como Francisca. Havia uma hierarquia no mundo, e ela estava no topo dela, pelo menos naquela propriedade. Francisca entrou pela porta principal, onde a governanta Dona Matilde a esperava com uma vela na mão. Matilde tinha 65 anos, havia trabalhado para a família há mais de 40, e havia visto coisas que a maioria das pessoas nunca veria. Seus olhos eram como vidro, translúcidos, refletindo tudo, revelando nada. Bem-vinda, sinhá, disse Matilde fazendo uma reverência. A viagem foi cansativa? Muito, respondeu Francisca, removendo seus luvas de seda. Quero que prepare o quarto de hóspedes no 2º andar, o que tem a melhor vista para o jardim. Matilde piscou, apenas uma vez, mas foi o suficiente. Ela sabia que algo havia mudado. Havia algo diferente na forma como Francisca se movia, na forma como respirava, como se estivesse carregando um peso que não estava ali antes. Sim, sinhá. Devo preparar também o quarto ao lado? 2 quartos, disse Francisca rapidamente. Prepare 2 quartos ao lado. E traga água quente, roupas limpas e comida. Bastante comida. Entendo, sinhá, respondeu Matilde, e Francisca soube naquele momento que a governanta havia entendido muito mais do que as palavras que havia dito. Matilde havia crescido em uma senzala. Havia visto crianças abandonadas. Havia perdido filhos da mesma forma que aquelas crianças haviam sido perdidas. Havia uma linguagem entre mulheres como elas, uma linguagem de perdas compartilhadas, de segredos guardados, de cumplicidade que transcendia classe e posição. Francisca subiu as escadas,
seus passos ecoando no corredor vazio. A casa estava silenciosa, quase sepulcral. Havia apenas 2 criados vivendo ali, além de Matilde, e ambos dormiam nos quartos dos fundos. O coronel havia deixado claro que não queria uma casa cheia de gente. Queria privacidade. Queria espaço para seus próprios segredos. Quando chegou ao 2º andar, encontrou o cocheiro já colocando as crianças nos quartos. Maria estava deitada em uma cama de lençol branco, seus olhos abertos, observando o teto como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Os meninos estavam dormindo profundamente, seus corpos pequenos finalmente relaxados, finalmente seguros. "Deixe-nos", disse Francisca ao cocheiro, "e não fale com ninguém sobre isso, nem uma palavra." "Sim, sinhá", respondeu o cocheiro, e Francisca viu o medo em seus olhos. Ele sabia que estava sendo cúmplice de algo. Sabia que se o coronel descobrisse, ambos, ele e Francisca, pagariam um preço terrível. Quando ele saiu, Francisca aproximou-se da cama onde Maria estava deitada. A menina virou a cabeça, seus olhos encontrando os de Francisca. "Por que você nos salvou?" perguntou Maria, sua voz ainda rouca, mas mais forte agora. Francisca sentou-se na beira da cama. Era uma pergunta que ela não podia responder honestamente, porque se respondesse honestamente, teria que admitir coisas que havia passado 20 anos tentando negar. Teria que admitir que havia uma razão pela qual aquela menina chamada Maria a havia tocado de forma tão profunda. Teria que admitir que havia um segredo que conectava as duas, um fio invisível que as unia. "Porque ninguém mais o faria", respondeu Francisca finalmente. "E porque algumas coisas não podem ser deixadas para morrer na estrada." Maria estudou o rosto de Francisca por um longo momento. Havia uma inteligência naqueles olhos que era perturbadora em uma criança tão jovem, como se ela tivesse vivido muito mais do que seus 10 anos, como se tivesse visto coisas que nenhuma criança deveria ver. "Você conhece nossa mãe?" perguntou Maria de repente. Francisca sentiu seu coração parar. "Por que você pergunta isso?" "Porque você nos olha como se nos conhecesse, como se soubesse quem somos, como se soubesse de onde viemos." Francisca levantou-se abruptamente, afastando-se da cama. Ela não podia responder essa pergunta, não podia permitir que aquela menina soubesse a verdade, porque a verdade era perigosa. A verdade era uma arma que poderia destruir tudo. "Durma", disse Francisca, sua voz fria agora, controlada. "Amanhã você terá comida adequada, roupas limpas, um lugar seguro. Não faça perguntas." Mas enquanto descia as escadas, Francisca sabia que Maria continuaria fazendo perguntas. Porque crianças como Maria, crianças que haviam sido abandonadas, que haviam sido rejeitadas, sempre faziam perguntas. Elas procuravam respostas, elas procuravam significado, elas procuravam uma razão pela qual haviam sido deixadas para morrer. Matilde estava esperando no corredor com uma bandeja de comida. Sopa quente, pão fresco, leite. Coisas que as crianças provavelmente nunca haviam comido antes. "Leve isso para elas", disse Francisca. "E Matilde? Ninguém deve saber que elas estão aqui. Ninguém. Você entende?" "Sim, sinhá", respondeu Matilde, e havia algo em seu tom que sugeriu que ela havia entendido muito mais do que o óbvio. "Elas ficarão seguras comigo." Francisca passou a noite acordada em seu quarto, observando a lua através da janela. Ela sabia que havia cometido um erro terrível. Sabia que havia trazido para sua casa algo que não podia ser controlado, algo que não podia ser contido. As crianças eram como uma chama. Quanto mais você tentava abafá-las, mais elas queimavam. Pela manhã, a vila inteira já sabia. Não havia como saber exatamente como a notícia havia se espalhado. Talvez o cocheiro tivesse falado com alguém. Talvez um dos criados tivesse visto as crianças. Talvez a própria Matilde tivesse sussurrado algo para alguém em quem confiava. Mas quando Francisca desceu para o café da manhã, encontrou Dona Amélia, a esposa do vigário, esperando por ela na sala de estar.
Dona Amélia era uma mulher de 55 anos, com um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra. Seus olhos eram frios, seus lábios finos, sua postura rígida como uma vara. Ela era o tipo de mulher que sabia tudo sobre todos e que se deliciava em compartilhar esse conhecimento com qualquer pessoa que quisesse ouvi-la. Dona Francisca, disse Amélia, levantando-se quando Francisca entrou. Que surpresa agradável! Eu estava passando pela região e pensei em visitá-la. Ouvi dizer que você havia chegado ontem à noite. Sim, respondeu Francisca, sentando-se com cuidado. A viagem foi longa. Ouvi também, continuou Amélia, seus olhos brilhando com uma malícia que não podia ser disfarçada, que você não viajou sozinha, que trouxe algumas companhias. Francisca sentiu seu estômago apertar. Não sei do que você está falando. Crianças, Dona Francisca, 3 crianças abandonadas, que você recolheu na estrada, que você trouxe para sua casa. Amélia fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras pairar no ar entre elas. É uma história muito interessante, muito incomum. É um ato de caridade cristã, respondeu Francisca, sua voz firme. Algo que toda mulher piedosa deveria fazer. Sim, sim, disse Amélia, inclinando-se para a frente. Mas há algo que me intriga, Dona Francisca. Essas crianças, elas têm um certo aspecto, um certo ar de família, como se pudessem estar relacionadas a alguém que conhecemos, alguém de importância. Francisca não respondeu. Ela sabia exatamente o que Amélia estava sugerindo. Sabia que a mulher havia visto algo nos rostos daquelas crianças que a havia levado a fazer conexões perigosas. Sabia que, em breve, toda a vila estaria fazendo as mesmas conexões. Você deveria ter cuidado, Dona Francisca, continuou Amélia, levantando-se para partir. Nesta região, as pessoas gostam de fazer perguntas sobre essas coisas. Sobre de onde as crianças vêm, sobre quem são seus pais, sobre por que uma mulher respeitável como você decidiria de repente acolhê-las. Essas perguntas podem levar a respostas muito desconfortáveis. Depois que Amélia saiu, Francisca permaneceu sentada na sala de estar, seus dedos tremendo ligeiramente. Ela sabia que havia começado algo que não podia ser parado, que havia aberto uma porta que deveria ter permanecido fechada, que havia trazido para sua casa não apenas 3 crianças, mas também o fantasma de um segredo que havia tentado enterrar há muito tempo. E naquela noite, quando Matilde veio lhe contar que Maria havia perguntado novamente sobre sua mãe, Francisca soube que o tempo estava se esgotando, que em breve toda a verdade viria à tona, que em breve ninguém mais poderia fingir que não sabia. Os dias que se seguiram foram como viver dentro de um pesadelo do qual Francisca não conseguia acordar. A casa, que havia sido um refúgio, tornou-se uma prisão. As crianças, que deveriam ter permanecido invisíveis, tornaram-se o centro de toda a atenção. E Francisca, que havia passado 20 anos construindo uma fachada de respeitabilidade, via essa fachada desmoronando pedaço por pedaço. Maria havia se recuperado rapidamente da fraqueza inicial. Seus ferimentos cicatrizavam sob os cuidados de Matilde. E em poucos dias ela estava caminhando pelos corredores da casa como se os possuísse. Havia algo perturbador em sua confiança, em sua forma de observar tudo ao seu redor, com aqueles olhos que viam demais. Os meninos, João e Pedro, eram mais tímidos, mas mesmo eles começavam a explorar a casa, tocando em coisas, fazendo perguntas, deixando marcas de suas pequenas vidas em cada canto. Francisca havia dado ordens estritas para que as crianças permanecessem nos quartos do 2º andar. Não deviam descer para as refeições, não deviam ser vistas pelos criados. Não deviam, sob nenhuma circunstância, sair da casa, mas as crianças não compreendiam o perigo em que estavam. Não compreendiam que sua mera existência era uma ameaça, que cada momento que passavam sob o teto daquela casa era um momento em que a verdade se aproximava mais de ser revelada. Na manhã do 4º dia,
Francisca encontrou Maria sentada na biblioteca, folheando um livro que não deveria estar em suas mãos. Era um livro de poesia, um livro que havia pertencido a Francisca quando era jovem, um livro que ela havia escondido porque continha anotações nas margens, anotações que revelavam pensamentos que uma mulher respeitável nunca deveria ter. "Você sabe ler?" perguntou Francisca, sua voz mais afiada do que pretendia. Maria levantou os olhos do livro, sem parecer assustada. "Minha mãe me ensinou. Antes de tudo." Francisca sentou-se lentamente. "Sua mãe era educada?" "Ela era muitas coisas", respondeu Maria, fechando o livro com cuidado. "Ela era bonita, ela era inteligente, ela era como você." O coração de Francisca começou a bater mais rápido. "Como assim, como eu?" "Ela tinha segredos", disse Maria, seus olhos encontrando os de Francisca com uma intensidade que era quase insuportável. Ela tinha coisas que não podia dizer, coisas que a machucavam, coisas que a faziam chorar à noite quando pensava que ninguém estava ouvindo. Francisca levantou-se abruptamente, afastando-se de Maria. Ela não podia ter essa conversa, não podia permitir que aquela menina continuasse fazendo essas conexões. Não podia permitir que a verdade fosse dita em voz alta, porque uma vez que fosse dita, não poderia ser retirada. Uma vez que fosse dita, tudo mudaria. "Não fale mais sobre isso", disse Francisca, sua voz tremendo. "Você não sabe do que está falando." "Eu sei mais do que você pensa", respondeu Maria calmamente. "Eu sei que você nos reconheceu naquela estrada. Eu sei que há uma razão pela qual você nos salvou. Eu sei que há algo que conecta você a nós, algo que você está tentando esconder." Naquela noite, Francisca recebeu uma visita do padre Lourenço, o vigário da região. Ele era um homem de 60 anos, com um rosto que havia sido marcado pela vida, pela pobreza que havia visto, pelas confissões que havia ouvido, pelos segredos que carregava. Ele havia vindo, disse ele, para oferecer seus serviços espirituais, para garantir que Dona Francisca estivesse bem, para verificar se havia algo que pudesse fazer por ela. Mas Francisca sabia que ele havia vindo por outra razão. Havia vindo porque Dona Amélia havia falado com ele. Havia vindo porque a vila inteira estava falando sobre as crianças. Havia vindo para tentar descobrir a verdade. "Padre", disse Francisca, oferecendo-lhe vinho, "é muito gentil de sua parte vir me visitar." "É meu dever", respondeu o padre, aceitando o vinho, "especialmente em tempos de mudança. Ouço dizer que você tem trazido algumas almas jovens para sua casa." "Crianças abandonadas", confirmou Francisca. "Crianças que teriam morrido se eu não as tivesse recolhido." "Um ato nobre", disse o padre, bebendo seu vinho lentamente. "Mas há algumas pessoas na vila que estão fazendo perguntas. Pessoas que se perguntam por que uma mulher de sua posição decidiria de repente acolher crianças. Pessoas que estão procurando significado nessa ação." "Significado?", perguntou Francisca, sua voz controlada. "Sim", respondeu o padre, seus olhos encontrando os dela. "Significado. Porque você vê, Dona Francisca, em uma comunidade pequena como a nossa, as ações das pessoas de importância são sempre observadas, são sempre interpretadas. E quando uma ação é tão incomum quanto a sua, bem, as pessoas começam a procurar razões, começam a procurar conexões." Francisca sentiu seu rosto queimar. "E que tipo de conexões elas estão procurando, padre?" "Bem", disse o padre, colocando seu copo de vinho sobre a mesa, "há uma história que circula há alguns anos. Uma história sobre uma jovem mulher que trabalhou nesta propriedade, uma jovem mulher que desapareceu de repente, que foi enviada embora, que nunca mais foi vista. Há também uma história sobre uma criança que nasceu dessa jovem mulher, uma criança que foi removida, que foi levada embora." Francisca não respondeu. Não podia responder.
Porque responder seria confirmar, e confirmar seria destruir tudo. Essas histórias, continuou o padre, são apenas histórias, é claro. Boatos, fofocas de gente ociosa. Mas há algo nelas que ressoa com a verdade. E quando uma mulher como você, uma mulher que nunca teve filhos, de repente traz 3 crianças para sua casa, bem, as pessoas começam a conectar os pontos. Padre, disse Francisca, sua voz baixa, o que você quer de mim? Nada, respondeu o padre, levantando-se. Eu não quero nada de você, dona Francisca, mas a vila quer. A vila quer respostas. A vila quer saber a verdade. E a verdade, como você bem sabe, tem uma forma de emergir. Não importa quanto tempo você tente mantê-la enterrada. Não importa quanto sangue você tente derramar para mantê-la escondida. A verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Depois que o padre saiu, Francisca subiu para o quarto de Maria. A menina estava deitada na cama, observando a lua através da janela. Quando Francisca entrou, Maria virou-se para encará-la. Você é minha mãe, não é? Perguntou Maria, sua voz tão baixa que Francisca quase não ouviu. Francisca sentou-se na beira da cama. Havia chegado o momento em que ela não podia mais negar, em que ela não podia mais fingir, em que ela tinha que olhar para aquela menina e dizer a verdade. Não, respondeu Francisca finalmente. Não sou sua mãe, mas eu conheci sua mãe. Eu a conheci muito bem. Onde ela está? Perguntou Maria. Ela morreu, disse Francisca, e as palavras saíram como se fossem feitas de vidro, cortando sua garganta enquanto passavam. Ela morreu há muito tempo, pouco depois de você nascer. Como ela morreu? Perguntou Maria. Francisca não respondeu. Porque a resposta era complicada, porque a resposta envolvia segredos que não eram apenas seus. Porque a resposta envolvia o coronel, envolvia poder, envolvia a forma como as coisas funcionavam naquele mundo, onde mulheres como sua mãe não tinham direito a nada, nem a seus filhos, nem a suas vidas, nem a suas mortes. Ela morreu de tristeza, disse Francisca finalmente. De um coração partido, de uma vida que não era sua para viver. Maria permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, ela estendeu sua mão pequena e tocou o rosto de Francisca. Havia compaixão naquele toque, havia compreensão, havia uma sabedoria que nenhuma criança deveria possuir. Você a amava, disse Maria. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Francisca, e as lágrimas começaram a cair. Eu a amava, e eu a traí, e eu a deixei morrer sozinha. E eu passei 20 anos tentando esquecer que ela havia existido, tentando esquecer que você havia existido. Mas agora você se lembrou, disse Maria. Agora você nos salvou. Sim, respondeu Francisca. Agora eu me lembrei. Agora eu o salvei. E agora tudo vai desmoronar, porque a verdade não pode permanecer escondida para sempre, porque há pessoas que sabem, há pessoas que estão esperando, há pessoas que vão usar isso contra mim. Naquela noite, enquanto Francisca permanecia acordada em seu quarto, ela ouviu o som de cavalos chegando, ouviu vozes de homens, ouviu o coronel chamando por ela. Ele havia chegado, ele havia descoberto. E agora, tudo que ela havia construído, toda a fachada de respeitabilidade, toda a ilusão de segurança, estava prestes a desmoronar. Poucos permanecem tempo suficiente para ouvir o que realmente aconteceu depois. Mas aqueles que ficam descobrem que nem toda proteção vem sem um preço terrível, e que nem toda redenção é tão simples quanto salvar 3 crianças de uma estrada de terra vermelha. O coronel Antônio de Souza Pereira desceu de seu cavalo com a precisão de um homem acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Seus olhos, que haviam visto guerras, que haviam visto homens morrerem, que haviam visto mulheres se dobrarem sob seu peso, varreram a fazenda como se estivesse avaliando uma propriedade que considerava comprar.
Havia algo de predatório em sua forma de se mover, algo que sugeria que ele já sabia exatamente o que havia encontrado e que estava pronto para destruir. Francisca desceu as escadas lentamente, seus dedos deslizando pelo corrimão de madeira polida. Ela havia passado a noite inteira se preparando para este momento. Havia ensaiado palavras em sua mente, havia considerado explicações, havia tentado imaginar qual seria a melhor forma de apresentar a situação. Mas agora que o coronel estava ali, todas essas palavras pareciam vazias, inadequadas, inúteis. "Antônio", disse ela, sua voz tão controlada quanto conseguia fazer. Que surpresa! Não esperava vê-lo tão cedo. O coronel não respondeu imediatamente. Ele apenas a observou, seus olhos percorrendo seu rosto como se estivesse procurando por algo. Uma confissão, uma fraqueza, uma razão para fazer o que ele já havia decidido fazer. "Ouvi histórias interessantes sobre você", disse ele finalmente, sua voz baixa e perigosa. "Histórias sobre crianças, histórias sobre uma decisão muito estranha que você tomou." "São apenas crianças abandonadas", respondeu Francisca. "Crianças que teriam morrido se eu não as tivesse recolhido. Certamente você não pode condenar um ato de caridade cristã." "Caridade?" O coronel riu, um som que não tinha nada de alegre. "Você chama isso de caridade? Você traz para minha casa, para minha propriedade, crianças cujas origens você não conhece, crianças que podem estar doentes, crianças que podem trazer desgraça para minha família?" "Elas estão bem", disse Francisca. "Elas estão seguras. Elas não são uma ameaça." "Não são uma ameaça?" O coronel subiu as escadas, aproximando-se de Francisca. Havia algo em seu rosto que a assustava. Não era raiva, não era ciúme, era algo mais frio do que isso. Era cálculo. Era a expressão de um homem que estava considerando suas opções, que estava decidindo qual seria a melhor forma de resolver um problema. "Você sabe o que as pessoas estão dizendo sobre essas crianças? Você sabe o que estão dizendo sobre você?" "Não me importa o que as pessoas dizem", respondeu Francisca, embora ambos soubessem que era uma mentira. "Bem, deveria se importar", disse o coronel, parando diante dela, "porque as pessoas estão dizendo que essas crianças são minhas, que são filhas de uma mulher que trabalhou aqui, que você as recolheu porque reconheceu algo nelas, algo que as conecta a mim, algo que as conecta a você." Francisca sentiu seu coração parar. Ele sabia. De alguma forma ele sabia, ou pelo menos suspeitava. E se ele suspeitava, então tudo estava perdido. "Antônio, eu posso explicar?" "Não", disse o coronel levantando a mão. "Você não pode explicar nada, porque não há nada a explicar. Há apenas fatos. E os fatos são que você trouxe para minha casa crianças cuja presença aqui é uma afronta à minha honra, uma afronta à minha reputação, uma afronta a tudo o que eu construí." Ele desceu as escadas, caminhando em direção à sala de estar. Francisca o seguiu, seu coração batendo tão rápido que ela pensou que poderia explodir. "O que você vai fazer?" perguntou ela. "O que devo fazer?" respondeu o coronel, servindo-se de um copo de vinho. "Vou fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo. Vou resolver esse problema de uma vez por todas." Naquela noite, o coronel reuniu os criados na cozinha. Havia algo em sua voz, em sua forma de falar, que deixava claro que ele havia tomado uma decisão, que havia um plano, que havia uma forma de fazer desaparecer o problema que Francisca havia criado. Francisca ouviu tudo da parte superior das escadas, onde havia se escondido para observar. Ouviu o coronel dizer que as crianças seriam levadas embora, que seriam entregues a um orfanato em uma cidade distante, que ninguém deveria falar sobre isso, que ninguém deveria questionar suas ordens. Ela desceu correndo, seu coração acelerado, seu corpo tremendo. "Não",
disse ela, sua voz ecoando pela casa. Você não pode fazer isso. O coronel virou-se para encará-la, seus olhos frios como pedra. Posso fazer exatamente o que quiser. Elas são crianças abandonadas. Ninguém as quer, ninguém as procurará. Elas desaparecerão e tudo voltará ao normal. Elas não desaparecerão, disse Francisca, aproximando-se dele. Porque eu não vou permitir. Porque eu vou protegê-las. Porque eu vou contar a verdade para toda a vila se você tentar levá-las. O coronel riu novamente, aquele riso frio e sem alegria. Você vai contar a verdade? Você vai contar a verdade sobre o que exatamente? Sobre como você traiu minha confiança? Sobre como você trouxe para minha casa as filhas de uma mulher que você... Bem, que você tinha uma relação muito próxima. Você acha que isso vai ajudá-la? Você acha que isso vai salvar essas crianças? Francisca abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Porque ele tinha razão. Porque contar a verdade não salvaria as crianças. Contar a verdade apenas a destruiria também. Contar a verdade apenas confirmaria o que todos já suspeitavam, que havia um segredo no coração de sua vida, um segredo que envolvia paixão, traição e morte. Você vai deixar essas crianças em paz, disse Francisca, sua voz tão baixa que o coronel teve que se inclinar para ouvi-la. Ou eu vou contar a verdade, não sobre mim, sobre você. O coronel piscou apenas uma vez. Sobre mim? Sim, disse Francisca. Vou contar a verdade sobre como você tratou aquela mulher. Como você a usou. Como você a descartou. Como você permitiu que ela morresse sozinha, longe de seus filhos. Vou contar a verdade sobre o homem que você realmente é, Antônio. E vou contar para toda a vila, para a igreja, para o governador se for necessário. O coronel a observou por um longo momento. Havia algo em seu rosto que havia mudado. Não era medo, mas era algo próximo disso. Era a expressão de um homem que havia subestimado seu adversário, que havia pensado que tinha controle total sobre a situação e de repente se via confrontado com a possibilidade de que não tinha. Você não faria isso, disse ele finalmente. Eu faria, respondeu Francisca. Porque não tenho mais nada a perder. Porque você já destruiu minha vida. Porque a única coisa que me resta é proteger essas crianças. E eu vou fazer isso, custe o que custar. O coronel colocou seu copo de vinho sobre a mesa. Havia algo em seu rosto que sugeriu que ele estava considerando suas opções, que estava calculando o custo de destruir Francisca contra o custo de deixá-la viva. Se você fizer isso, disse ele lentamente, se você contar essa história, você vai destruir a si mesma também. Você vai ser exilada, você vai ser rejeitada por toda a sociedade que você conhece. Você vai perder tudo. Eu já perdi tudo, respondeu Francisca. Perdi quando aquela mulher morreu. Perdi quando você tirou seus filhos dela. Perdi quando você me forçou a fingir que nada havia acontecido. Tudo que tenho agora são essas crianças, e eu vou protegê-las. O coronel permaneceu em silêncio por um longo tempo. Depois ele se levantou, caminhou até a porta e saiu da casa. Francisca ouviu o som de seu cavalo sendo preparado, ouviu o som de seus cascos contra a terra, e então ele se foi. Mas ele não havia desistido. Francisca sabia disso. Ele havia apenas recuado, estava planejando seu próximo movimento, estava considerando como destruir Francisca de uma forma que não deixasse marcas visíveis. Nos dias que se seguiram, a vila inteira pareceu explodir em fofocas. Dona Amélia havia espalhado a história sobre as crianças. O padre havia feito perguntas. Os criados haviam sussurrado nos mercados. E, de repente, todos sabiam, ou pelo menos suspeitavam, que havia um segredo no coração da vida de Dona Francisca. Mas havia também algo mais. Havia uma mudança na forma como as pessoas a olhavam. Havia uma espécie de respeito que não havia estado ali antes. Porque havia algo em sua ação,
em sua disposição de desafiar o coronel, em sua disposição de proteger aquelas crianças, que tocava algo profundo nas pessoas, que as fazia questionar suas próprias vidas, que as fazia questionar se elas também não deveriam estar fazendo mais para proteger os vulneráveis. Uma noite, enquanto Francisca estava sentada na biblioteca com Maria, a menina perguntou: "Você acha que ele vai voltar?" "Sim", respondeu Francisca honestamente. "Ele vai voltar. Porque homens como seu pai não desistem facilmente. Porque ele vê você como uma ameaça, como uma prova de sua própria fraqueza." "Então, o que vamos fazer?" perguntou Maria. "Vamos esperar", respondeu Francisca. "Vamos estar preparadas. E quando ele voltar, vamos estar prontas para enfrentá-lo." Mas enquanto dizia essas palavras, Francisca sabia que não havia como estar realmente preparada, porque o coronel tinha poder. O coronel tinha recursos. O coronel tinha a lei do seu lado. E ela tinha apenas um segredo e a disposição de destruir a si mesma para proteger aquelas crianças. Naquela noite, enquanto dormia, Francisca sonhou com a mãe de Maria. Sonhou com o rosto daquela mulher, com seus olhos tristes, com a forma como ela havia morrido sozinha, longe de seus filhos, longe de qualquer conforto. E quando acordou, Francisca soube que havia chegado o momento da verdade. Que havia chegado o momento em que ela teria que escolher entre sua própria sobrevivência e a proteção daquelas crianças. E ela sabia exatamente qual seria a sua escolha. A carta chegou em uma manhã de chuva, trazida por um mensageiro que não quis entrar na casa. Francisca a abriu com dedos que tremiam, sabendo já o que continha antes mesmo de ler as primeiras palavras. Era do coronel. Era um ultimato. Era o começo do fim. A mensagem era simples e direta. Francisca deveria devolver as crianças em uma semana, ou ele tomaria medidas legais para removê-las à força. Ele havia consultado com advogados em Rio de Janeiro, havia consultado com o governador, havia consultado com a igreja, e todos haviam concordado que uma mulher não tinha direito legal de manter crianças abandonadas sem permissão do Estado, que Francisca estava cometendo um crime ao abrigá-las, que ela seria processada, condenada e exilada se não obedecesse. Francisca queimou a carta na lareira, observando as chamas consumirem as palavras do coronel. Mas queimar a carta não fazia desaparecer a ameaça. Apenas a tornava mais real, mais urgente, mais impossível de ignorar. Naquela noite, ela reuniu as crianças em seu quarto. Maria, João e Pedro estavam sentados na cama, seus olhos grandes e assustados. Eles sabiam que algo havia mudado. Eles sabiam que o perigo havia chegado. "Vou contar a verdade para vocês", disse Francisca, sentando-se diante deles. "Porque vocês merecem saber. Porque vocês têm direito de saber quem são, de onde vieram, por que eu os salvei." E então, Francisca contou a história. Contou sobre a mãe deles, uma mulher chamada Joana, que havia trabalhado na fazenda do coronel. Contou sobre como Joana era inteligente, bonita, cheia de vida. Contou sobre como Francisca havia se apaixonado por ela. Não de forma que a sociedade pudesse compreender ou aceitar, mas de forma profunda, verdadeira, que havia transformado ambas as suas vidas. Contou sobre como o coronel havia descoberto, sobre como ele havia se sentido traído, não porque Francisca o tivesse enganado com outro homem, mas porque ela havia ousado amar alguém que não era ele, porque ela havia ousado encontrar felicidade fora dos limites do casamento que ele havia arranjado. Contou sobre como o coronel havia punido Joana, sobre como ele havia a estuprado, repetidamente, como forma de afirmar seu poder, sua propriedade, sua autoridade, sobre como Joana havia ficado grávida, não uma vez, mas 3 vezes, com os filhos do coronel, sobre como ele havia tirado cada criança dela assim que nasciam, vendendo-as ou abandonando-as, como forma de destruir Joana de dentro para fora. Contou sobre como Joana havia morrido finalmente de um coração partido e de uma mente destruída,
sobre como ela havia se jogado de um penhasco 3 anos antes, deixando para trás apenas o vazio de sua ausência. Vocês são filhos dele, disse Francisca, apontando para Maria. Todos vocês. Ele é seu pai, e ele os abandonou porque não podia suportar a ideia de que vocês existiam, porque vocês eram uma prova de seu crime, porque vocês eram uma lembrança de que ele havia destruído uma mulher que eu amava. Maria permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, ela perguntou, e você? Você é nossa mãe? Não, respondeu Francisca, mas eu sou a pessoa que ama sua mãe. E eu sou a pessoa que vai protegê-los em seu nome, porque é isso que ela teria querido. É isso que ela pediu para eu fazer na noite antes de morrer. Nos dias que se seguiram, Francisca fez algo que ninguém esperava. Ela escreveu uma carta longa, detalhada, que contava tudo. Tudo sobre o coronel, tudo sobre Joana, tudo sobre as crianças, tudo sobre o crime que havia sido cometido, o crime que havia sido encoberto, o crime que havia destruído uma vida inocente. Ela enviou essa carta para o governador, enviou para o bispo, enviou para o juiz, enviou para todos os homens de poder que pudessem fazer algo sobre isso. E então ela esperou. A resposta veio mais rápido do que ela havia esperado. Havia um escândalo, havia investigações, havia testemunhas sendo interrogadas, criados que haviam visto o que o coronel havia feito, mulheres que haviam ouvido os gritos de Joana, pessoas que haviam guardado o segredo por medo. O coronel foi preso, não imediatamente. Havia muita política envolvida, muitos homens poderosos que queriam protegê-lo. Mas, eventualmente, ele foi preso. Havia julgamentos, havia debates públicos sobre o que havia acontecido. Havia uma reckoning, finalmente, com a verdade. Mas havia um preço, havia sempre um preço. Francisca foi exilada, não oficialmente. Não havia lei que pudesse exilá-la, mas socialmente. Ela foi rejeitada pela sociedade que havia conhecido. Seus amigos deixaram de visitá-la. Sua família a deserdou. Ela se tornou uma mulher sem lugar, sem posição, sem futuro. Mas ela tinha as crianças, e elas a tinham. Nos anos que se seguiram, Francisca criou Maria, João e Pedro como seus próprios filhos. Ela os educou, ela os protegeu. Ela lhes ensinou sobre a mãe que nunca conheceram, sobre a mulher que havia morrido para que eles pudessem existir, sobre o preço que havia sido pago por sua liberdade. Maria cresceu e se tornou uma mulher de poder e influência. Ela usou sua história, a história de sua mãe, a história de seu pai, a história de Francisca, para lutar pelos direitos das mulheres, pelos direitos dos escravizados, pelos direitos dos abandonados. Ela se tornou uma voz para aqueles que não tinham voz. João se tornou um advogado, dedicando sua vida a defender os fracos contra os poderosos. Pedro se tornou um padre, mas um padre diferente do padre Lourenço. Um padre que questionava a autoridade, que desafiava a injustiça, que acreditava que a religião deveria servir aos pobres, não aos ricos. E Francisca envelheceu na fazenda, cercada pelas crianças que havia salvado, pelas crianças que a haviam salvado. Ela nunca se arrependeu de sua decisão, nunca lamentou o preço que havia pago, porque havia algo em sua vida que havia finalmente feito sentido. Havia algo em sua morte que seria lembrado. Quando Francisca morreu, aos 68 anos, a vila inteira veio para seu funeral. Vieram as pessoas que a haviam rejeitado. Vieram os criados que a haviam servido. Vieram as mulheres que haviam aprendido com ela que era possível desafiar o sistema, que era possível proteger os vulneráveis, que era possível pagar o preço pela redenção e ainda assim encontrar paz. Maria, agora uma mulher de 40 anos, permaneceu ao lado do caixão de Francisca, seus olhos secos, mas seu coração partido. Ela havia passado 30 anos com essa mulher. Havia aprendido tudo com ela. Havia se tornado quem era,
porque Francisca havia descido de uma carruagem naquela estrada de terra vermelha e havia escolhido salvá-la. Ela não era minha mãe, disse Maria ao padre que conduzia o funeral, mas ela foi mais do que uma mãe. Ela foi uma redenção. Ela foi uma segunda chance. Ela foi a prova de que nem toda salvação é inocente, mas que toda salvação que vem do coração é digna. Nos anos que se seguiram à morte de Francisca, a história se espalhou, não como um boato, mas como uma lenda. A história da sinhá que havia descido de sua carruagem e encontrado 3 crianças abandonadas. A história da mulher que havia desafiado o poder. A história da mulher que havia pago o preço pela redenção. E em cada vila, em cada cidade, em cada lugar onde a história era contada, havia mulheres que se reconheciam nela. Havia mulheres que compreendiam o que Francisca havia feito. Havia mulheres que se perguntavam se elas também poderiam ser tão corajosas. Se elas também poderiam desafiar o sistema. Se elas também poderiam pagar o preço pela liberdade. O coronel Antônio de Souza Pereira morreu na prisão, 10 anos após sua condenação. Ninguém chorou por ele, ninguém lembrou de seu nome com respeito. Ele se tornou apenas um símbolo do poder abusado, da crueldade descontrolada, da injustiça que havia sido permitida prosperar por muito tempo. Mas Francisca foi lembrada, Francisca foi honrada. Francisca se tornou uma lenda, não porque havia sido perfeita, mas porque havia sido humana, porque havia amado, porque havia protegido, porque havia escolhido fazer o certo, mesmo quando o certo a destruiu. E aquelas 3 crianças que haviam sido abandonadas em uma estrada de terra vermelha, elas se tornaram símbolos de esperança, símbolos de que mesmo nos lugares mais sombrios, mesmo nas épocas mais cruéis, havia pessoas que se recusavam a aceitar a injustiça. Havia pessoas que estavam dispostas a pagar o preço pela redenção, porque nem toda salvação é inocente e nem toda proteção vem sem consequências. Mas quando a salvação vem do coração, quando a proteção é oferecida sem esperar nada em troca, quando uma mulher desce de sua carruagem e escolhe salvar aqueles que ninguém mais salvaria, bem, então, talvez, apenas talvez, haja esperança para o mundo. A vila continuou existindo, as gerações passaram, mas a história permaneceu. E em cada geração havia alguém que contava a história da sinhá, a história da mulher que havia descido de sua carruagem e encontrado 3 crianças abandonadas. A história da mulher que havia escolhido amor em vez de poder. A história da mulher que havia pago o preço pela redenção e havia descoberto que, afinal, valia a pena.